Mateus, capítulo de número 5, verso 13. E diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para mais nada presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos deter apenas nesta parte. Na semana que vem falaremos sobre a segunda parte desse texto. Irmãos, eu tenho me esforçado para pregar uma série de mensagens aqui, intitulada Um Coração de Servo. Qual é o principal objetivo dessa série de mensagens? Ora, é muito simples, você aprender a servir. E por quê? O que nós temos notado em muitas igrejas é que as pessoas elas até gostam de ir à igreja e ouvir uma boa palavra. Porém, na hora da prática, na hora de demonstrar os ensinamentos recebidos, se encontram falhas. E como é que eu aprendo a servir? Ora, alguém tem que me ensinar. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi o maior exemplo de servo. E Ele disse a nós, os seus discípulos, que nós deveríamos imitá-lo. Você lembra daquela dissensão entre os apóstolos sobre quem era o maior? E Jesus disse, olha, os homens do mundo, eles buscam querer saber quem é o maior. Mas eu vos dei o exemplo, o maior é aquele que serve. Que vocês então possam me imitar. Ora, visando então que aprendamos juntos a servir a Deus, é que me propus então a fazer essa série de mensagens. E uma das coisas mais importantes do cristianismo, da fé cristã, é exercermos influência onde Deus tem nos colocado. Sim, a melhor forma de servir a Deus é resplandecer onde Deus nos coloca. É isso que o texto de Mateus, capítulo número 5, verso 13 ao 16 vai tratar. Primeiramente falando de ser sal. Aqui, se você bem se lembra, o Senhor Jesus Cristo ele havia acabado de pregar aquelas bem-aventuranças que são tão bem conhecidas por nós. Mas agora, Jesus ele vai voltar especificamente para os seus discípulos e dizer, vocês são o sal do mundo. Vocês são o tempero do mundo. Por que Jesus comparou os seus discípulos com o sal? O que ele quis dizer com isso? Ora, é isso que estudaremos nessa noite. Porém, para entendermos corretamente o que Jesus quis dizer aos discípulos, nós precisamos estudar algumas funções que este tempero, o sal, ele possui. E é o nosso primeiro princípio nessa noite. O primeiro princípio é, o sal impede a podridão. Na época de Jesus Cristo, não havia geladeira. Eu sei que se você é um pouco novo, como eu, talvez você pense que esse tipo de coisa, refrigerador, geladeira, sempre existiu. Mas não, essa é uma tecnologia extremamente moderna. Não foi sempre assim. Então, como é que as pessoas faziam sem geladeira? Ora, especificamente quando se tratava de carne, elas faziam um método que é usado até mesmo em nossos dias, que é o quê? Salgar. Para quê? Para impedir o processo de podridão, de putrefação daquela carne. Então eles salgavam assim, mantendo e conservando aquele alimento. Nós temos até hoje alimentos que são mantidos dessa forma. Por exemplo, o bacalhau. Você vai comprar um bacalhau, é muito difícil achar um bacalhau sem ser salgado. Geralmente, eles salgam o bacalhau. E por quê? Porque o peixe é uma carne muito sensível. Se ela ficar exposta muito tempo à umidade, ao tempo, ao sol, ela estraga. É por isso que eles, visando manter a saúde da carne, a qualidade da carne, eles salgam. Mas nós temos também a carne suína, a carne de porco, que nós usamos para fazer feijoada. E o que acontece? Eles congelam, eles salgam algumas partes. Para quê? Para se manter, para se conservar. E temos outras carnes também bovinas, mas essas são as principais. Ou seja, esse método de salgar um alimento para impedir a sua podridão é usado até hoje.
Ou seja, quando Jesus está dizendo, vocês são o sal do mundo, Ele está dizendo, vocês servem para refrear o mal, para refrear a podridão que há no mundo. E a igreja, os servos do Senhor Jesus Cristo, existem justamente para este propósito, para impedir que o mal avance. Irmãos, como o mal tem avançado a cada dia. E isso deve nos colocar para pensar. Você vê que em lugares onde são o berço da nossa fé, tem se aprovado coisas tão terríveis como, por exemplo, o aborto, a legalização de drogas, adotado para si a ideologia de gênero e outras coisas. Então, diante deste terrível cenário, você pode se perguntar, o que está acontecendo com o mundo? Há algo de errado com o mundo. Mas essa pergunta está errada. A pergunta que deveríamos fazer é, há algo errado comigo? Porque se essa podridão tem avançado, é porque nós, a cada dia, temos perdido a nossa influência. Temos deixado de exercer a influência de Cristo no mundo. A influência da fé cristã. John Stott ele vai dizer o seguinte: não devemos perguntar o que está de errado com o mundo, porque o diagnóstico já foi dado. O mundo jaz do maligno, né, irmãos? A Bíblia diz. Devemos perguntar o que houve com o sal e a luz. Ou seja, o que houve comigo e com você. Porque essas coisas, por menores que sejam, elas tomam uma estrutura gigantesca e avançam, reduzindo a fé cristã muitas vezes a nada, a mero fanatismo. O que há de errado com a igreja moderna? O que há de errado conosco hoje? Que não conseguimos influenciar, que não conseguimos impedir coisas tão terríveis de acontecer. Em toda época, desde Jesus Cristo, os cristãos sempre exerceram alguma relevância na sociedade. Mas hoje, parece que a última pessoa que as pessoas querem ouvir são os cristãos. Será que é porque nós aos poucos estamos nos amoldando ao mundo? Estamos trazendo as suas práticas para a igreja? Estamos trazendo as suas práticas para a nossa vida? Certamente sim. Há uma frase que diz: quem não influencia, é influenciado. É algo inevitável. Então, se você não está exercendo algum tipo de influência, não se engane. Você está sendo influenciado. E o mundo está tentando de todas as formas entrar na sua casa, dos meios mais sutis possíveis. Por exemplo, através de filmes, através de séries, livros. A escola é o principal fator. Ficou famoso aquele vídeo do coral gay de São Francisco, onde um dos integrantes dizia: nós vamos converter seus filhos. E isso acontece aos poucos. Isso acontece aos poucos. Como eu disse na outra pregação, eu tenho usado redes sociais como Kawaii, TikTok, para poder propagar aqueles vídeos curtos, né, que eu tenho feito. Irmãos, toda vez que chega uma notificação no meu celular é assim: oi, Amix. Vídeo novo. Você entendeu? Linguagem neutra. Alguém estava comentando comigo esses dias que na escola já estava começando a se adotar esse tipo de linguagem. Ou seja, a podridão do mundo tem avançado para o nosso lar, para a nossa casa, e nós estamos de braços cruzados. Nós precisamos fazer algo a respeito. O que eu e você podemos fazer a respeito disso? Ora, o que Jesus nos ordenou: pregar o Evangelho. Que tipo de Evangelho? Não é esse Evangelho doce, melancólico, que causa arrepio nas pessoas, mas não transformação de vida. Não causa transformação de vida. Eu estava vendo um post hoje no meu Facebook, e uma menina, ela relatando o seguinte: eu estou cansado de ir na igreja
E eu vi esses pastores que ficam alisando, amaciando o meu ego. Eu quero uma igreja onde se prega o evangelho, onde eu saia dali quebrantado, onde me mostre que eu sou uma pecadora miserável, onde realmente eu possa ter uma transformação de vida. Eu estou pegando o ranço dessa pregação moderna. As pessoas têm tanto medo de ofender umas às outras, com a pregação do evangelho, com a pregação genuína, que passam a ofender a Deus. Jesus disse: vocês são sal do mundo. Vocês devem conservar, vocês devem evitar a podridão, vocês devem ter a mesma função que este tempero. Diante disso, cabe uma reflexão. Cabe uma reflexão. Eu e você estamos exercendo essa influência. Quando alguém chega com uma ideia diferente, que você sabe o que é errado, qual é a sua postura? Se calar. É isso que nós fazemos para evitar o conflito, né? Nos calamos. Deixa na hora certa, ele vai entender. Mas quem sabe a hora não é aquela? Quem sabe o que você falar ali pode mudar a vida daquela pessoa? Quem sabe o estado de putrefação na vida daquela pessoa possa parar ali por causa de uma palavra sua? A Bíblia diz: vocês são o sal do mundo. Segundo princípio, o sal, ele serve também para temperar. Temperar. O sal, ele tempera. E, irmãos, não sei se você já provou um feijão, ou um arroz, ou até mesmo uma carne sem sal. É horrível. É horrível. Pode ser picanha, na brasa, sem sal, um negócio esquisito, um negócio ruim. Por mais gostosa que seja a carne, por melhor que esteja, né, o feijão bem temperado, se faltar o sal, não desce. Não desce. Irmãos, o pecado, ele traz dessabor à vida do homem. Sim, o homem que vive na prática do pecado, ele não tem prazer, embora ele possa transparecer exteriormente que está sentindo algum prazer. Mas talvez o que você não saiba é que as pessoas hoje têm o hábito de usar máscaras. Elas estão sorrindo, mas não de fato porque estão felizes, mas porque elas querem passar uma aparência de felicidade. Eu estava conversando com alguém, uma garota de 14 anos, ela estava me dizendo que tinha depressão. Mas que ela não era uma pessoa sem Deus ou de alma vazia. E, obviamente, eu nem conheço essa pessoa, então não tem como eu dar um diagnóstico se é ou não, né? Mas é isso. Aí estava entrando lá no Facebook da menina lá. Aí só vídeo de dança, só aparente felicidade. Depressiva. As pessoas hoje estão deprimidas, tristes, angustiadas, em depressão. E por quê? Porque falta Cristo, falta tempero. E nós, como igreja, devemos então levar esse evangelho, devemos levar as boas novas, devemos levar as boas notícias a essas pessoas. Demonstrar que somente Cristo pode trazer genuíno prazer e sabor à nossa vida. Irmãos, não tem como viver uma vida feliz plenamente sem Cristo. As pessoas que dizem que podem, têm demonstrado através de suas atitudes, através de seus problemas que não podem. E por quê? Porque o homem tem um vazio dentro de si que precisa ser saciado. E só pode ser saciado com Cristo. Mas esse sal, ele não pode ser exagerado. Eu e minha esposa, a gente gosta de assistir bastante aquele programa, o MasterChef. Né? Quem gosta aí? Eu também gosto. É bem legal. Motiva a gente a cozinhar, a conhecer os temperos novos, né? E tal. Mas é interessante que às vezes, vez ou outra, aparece lá numa disputa de final, lá numa disputa de classificatória, de classificação, 2 tipos de prato. Um sem tempero, um sem sal. Falta tempero, como diz o Jacan, né? E aparece um prato salgado. Salgado. Difícil de... ou muito apimentado, né? Mas aqui estamos falando de sal.
Qual você acha que é o prato vencedor? O que tem muito sal ou o que tem menos sal? Geralmente, o prato que tem menos sal vence. E por quê? Irmãos, é insuportável comer uma comida muito salgada. Não tem como. É difícil de ingerir. Imagina que você tivesse em um restaurante, se você tivesse que escolher um prato de comida salgada ou um prato de comida com pouco sal, qual você escolheria? Salgada, não? Tem até uma competição, né, que é de quem come mais sal. Mas como é que aguenta, né, comer sal, gente? Meu Deus. A pressão arterial que suporte, né? Mas é isso. É isso. Às vezes, nós queremos colocar um sal exagerado. Como é isso? Lembra dos fariseus? Eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas. Por exemplo, lavar as mãos. Não tinha isso na lei de Deus. Não tinha isso na palavra de Deus. Mas eles diziam, tem que lavar as mãos. E hoje? Como é que é esse cristão legalista? Esse que é cheio de seus usos e costumes? Ora, eles dizem, ora, não pode raspar as axilas. Que é isso? Pecado. Não pode cortar o cabelo. Não pode pintar a unha. Não pode usar maquiagem. Homem do lado, mulher do outro. Não pode ver filme, isso é coisa do capeta. TV é coisa do diabo. Não pode frequentar, não pode viajar, não pode ir em uma praia. Irmãos, a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que devemos nos preocupar. Aqui está glorificando a Deus? Eu estou indo contra a palavra de Deus? Não, senão eu devo ter a minha consciência tranquila para cortar o meu cabelo, raspe as suas axilas, de preferência, né? As irmãs. Os irmãos tem que parar, né? Eu acho meio esquisito homem de sovaco rapado, mas tudo bem. Né? A moda hoje é homem todo depilado, né? Tudo bem, isso não é prova de masculinidade, mas é esquisito, irmãos. É esquisito. É muito esquisito. Né? Mas veja bem, muitas igrejas colocam um fardo mais pesado do que a Bíblia. Mas não necessariamente porque aquilo está na Bíblia. É porque são usos e costumes. Ou seja, elas não cumprem a função do sal. A função do sal é tornar algo extremamente salgado? Insuportável? Claro que não. A função do sal é temperar e tornar algo saboroso. Em contrapartida, a esses legalistas que salgam demais, tem aqueles que são insípidos, que não salgam nada, que não temperam nada, tudo pode. Namorar aí igual ao mundo? Pode. Casar igual ao mundo? Pode. Que mais? Baladinha, rave gospel? Pode, não tem problema não. Aqui Deus é amor, nós aceitamos tudo. Que é o quadro da igreja moderna, que não se opõe a nada. Não se opõe a nada. Ou seja, insípido, misturado, perdeu os seus elementos, perdeu as suas propriedades, a sua capacidade de salgar, de dar sabor. E o sal insípido, se você parar para estudar, era um sal que era recolhido junto com o sal comum. Só que esse sal insípido, por alguma razão, ele perdia as suas propriedades de salgar, mas ele não era descartado a priori. Ele era guardado para quê? Ora, para que no inverno, quando nevasse, eles jogassem ali no templo para que ninguém escorregasse. E o que sobrava, eles jogavam nas estradas para ser pisoteado. Irmãos, essas igrejas modernas, elas estão até aí, mas aos poucos estão perdendo a sua influência. E porque abriram mão da palavra de Deus, também serão pisoteadas. A Bíblia diz que o crente ele não pode se misturar com o mundo. O evangelho não pode ser miscigenado. Temos que ter zelo pela palavra de Deus. Atos 17:6 vai dizer o seguinte. O apóstolo Paulo, quando ele vai ali para as bandas de Tessalônica, de Bereia, as pessoas estavam tomadas de raiva. E por quê? Olha o que diz o texto. Estes homens, se referindo a Paulo e Silas, que vêm agitando o mundo, chegaram até aqui. Ser cristão, às vezes, você vai incomodar as pessoas.
Não dá para estar de bem com todo mundo. A Bíblia diz, se possível, vocês devem preservar a paz com todos. Ora, se possível quer dizer que não é possível, por quê? A paz, se possível, a verdade a qualquer custo, como diz Martim Lutero, nem sempre é possível conciliar paz com verdade. Nem sempre. Paulo, muitas vezes, transtornava os lugares que ele ia. As pessoas ficavam enfurecidas e queriam matá-lo. Alguém já quis te matar por causa do Evangelho? Alguém já te expulsou da casa por causa do Evangelho? Vai embora daqui, seu crente! Não. Estes homens, por onde iam, eram expulsos. A Bíblia diz em João 17,16, na oração sacerdotal, o seguinte: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Certa vez, uma águia, ela caiu quando o filhote tinha um galinheiro. E ela foi criada junto com as galinhas, de forma que ela ciscava como uma galinha. Ela bicava como uma galinha. Só que o tempo foi passando e aquela galinha foi crescendo. As suas asas pareciam maiores. Então, essa águia, certo dia ela notou essa diferença. E o que ela fez? Ela subiu na casa. Ela falou, não é possível. Só eu sou diferente aqui. Só tenho asas grandes, bico grande. Ela olhou para o céu. E ela viu que lá havia outros pássaros, outras aves, que eram diferentes das galinhas. E ela notou, olha, aquela ave parece comigo. Então ela pula daquela casa, ela abre as suas grandes asas e ela alça os céus. Ela voa. E por quê? Porque a sua natureza não era ser de galinha, era de ser águia. Às vezes nós estamos tanto tempo no mundo que nós achamos que somos galinha. Que nós achamos que somos do mundo. Nós queremos ciscar como o mundo, queremos nos alimentar como o mundo, agir como o mundo, mas a Bíblia diz, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. É muito interessante, às vezes eu vou conversar com alguns irmãos, eu fico só observando ali, principalmente irmãos novos. Eu falo, meu Deus, essa mentalidade é totalmente mundana. Onde essa pessoa aprendeu isso? Certamente não foi com Cristo, certamente não foi com a Bíblia. Por exemplo, irmãos, custa convencer um crente hoje que os jovens não podem sair por aí se pegando, não. Que isso é pecado. As pessoas ficam bravas, crentes. Então você tenta mostrar, tenta imaginar Estevão se pegando com as meninas da igreja. Tente imaginar, José e Maria, não tem possibilidade. Mas nós queremos fazer assim. Com quem essas pessoas aprenderam a agir dessa forma? Ora, não foi com a Bíblia. Foi com Woodstock. Na década de 50, 60, lembra? Qual era o lema? Você sabe. Você sabe qual era? Foi dessa década, dessa cambada de maconheiro, de libertinos, de pessoas promíscuas, que os crentes aprenderam. Então o que eles disseram? Olha, até que pode ir. Daqui por diante, não tem problema. Mas não apenas isso, eu vou te dizer uma outra forma. Que as pessoas aprenderam não com a Bíblia, mas com o mundo. A Bíblia é bem claro ao dizer, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Irmãos, minha filha tem 10 meses. E faz birra já. Você pode notar que uma palavra que ela mais sabe é não. E porque o tempo todo nós estamos falando não para ela. Às vezes não fica só no não. Às vezes é um pouco além, se é que você me entende. Mas veja, com quem nós aprendemos que não pode bater no filho? Discipliná-lo. Não foi com a Bíblia. Não foi com a Bíblia. Foi com estes socialistas. Mas nós achamos que é super lindo. A gente conta com um certo tom de orgulho. O meu filho nunca tomou uma varada. Aí alguém está certo, ou você ou a Bíblia.
Eu sei que há casos bem raros que só conversa resolve, mas são raros. São muito raros. Isso pode se notar, irmãos, nitidamente. Paul Washer vai dizer que um jovem de 14 anos no Peru já estava apto a trabalhar, já sabia arar uma terra, já sabia construir uma casa, não é? Já estava apto para casar. E o jovem de 14 anos hoje só sabe jogar videogame. E se você dá uma dura neles, fica bicudo. E por quê? Porque não foram disciplinados. A maioria de vocês que são mais velhos aqui, com 14 anos já ralava. Qual é a diferença? Ora, nós adotamos princípios mundanos para guiar as nossas vidas. Mas lembre-se, nós não somos o mundo, nós estamos aqui, mas não, aqui na nossa morada final. Quer uma prova do que eu estou falando? De uma igreja que adotou o mundo e morreu? A igreja da Europa, a igreja dos Estados Unidos. O mundo foi entrando na igreja. E o que aconteceu? Eles não possuem mais influência lá. E, portanto, é de lá que vem essas leis aprovadas aí absurdas. Aborto, uso de drogas, legalizado, casamento de pai com filho, e por aí vai, uma bagunça generalizada do berço da nossa fé. Os cristãos, eles sempre influenciaram. Você pega, por exemplo, Daniel. Daniel estava onde, irmãos? Na Babilônia. Você sabe quem eram os babilônicos? Era um povo perverso. Era um povo depravado. Era um povo sanguinário. Daniel estava lá. Mas ele não se contaminou. Já nos primeiros capítulos deste profeta, você pode ver qual a atitude dele. Eu não vou comer das finas iguarias. Eu quero apenas os vegetais. E vê se daqui algum tempo eu não estarei com aparência melhor. Os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se contaminaram. E por conta disso, foram inclusive jogados na fogueira, na fornalha. Mas nós quantas vezes somos contaminados? Você observa a rainha Esther, que através da sua influência impediu do seu povo ser morto. A história nos relata que um homem chamado William Wilberforce, ele lutou contra a escravidão, numa época onde a escravidão era normal. Ou seja, nadou contra a correnteza, os puritanos. Há uma história muito interessante a respeito da Coca-Cola, que talvez você ainda não tenha ouvido. Mas no início, quando esse xarope foi criado em 1886, ele foi rejeitado e por quem? Puritanos. Crentes puritanos. Coloquei um trecho que você pode achar facilmente na internet. Pode colocar pra gente. Como é que era a fase inicial da Coca-Cola que nós tomamos hoje sem álcool? Era assim. Era uma bebida à base de folhas de coca, grãos de noz de cola e álcool. Álcool. Porém, com o crescimento do pensamento puritano de 1886, bebidas à base de álcool eram muito mal vistas, levando Pemberton a pensar em outras alternativas. Isto é, retirar o álcool da Coca-Cola. Veja, puritanos, crentes, exerceram tal influência que este homem teve que tirar o álcool dessa bebida. E temos a Coca-Cola como temos hoje. Ou seja, veja a influência que os cristãos sempre exerceram na história. Eles mudavam rumos, eles mudavam as direções de seus países. Nós somos chamados para fazer a diferença e não ser igual, mas nós o tempo todo estamos nos esforçando para ser igual. Por isso que a igreja moderna é um absurdo. Porque ela é igual ao mundo, não tem diferença. Eles querem ser igual ao mundo na forma que se vestem, no seu estilo de cabelo, no seu linguajar, no tipo de culto que oferecem a Deus, nas palavras que pregam,
na forma que vivem. É um absurdo. Estão se tornando insípidos e serão pisados. Serão pisados. E por quê? A função do sal é temperar. Se ele não tempera, ele não serve para nada. Irmãos, isso é forte e vale para nós hoje. Se eu e você não temos a capacidade de influenciar, às vezes nem em nossa casa, para que servimos? Se você, pai e mãe, não tem a capacidade de influenciar o seu filho em sua fé, para que serve? Se você, marido, tem capacidade de influenciar a sua esposa em sua fé, tem algo errado. Tem algo errado. Tem algo errado acontecendo. Às vezes, você precisa avaliar o seu procedimento. Às vezes você não influencia por causa desses dois pontos. Ou salga demais, ou salga de menos. Os dois são ruins. Precisa haver um equilíbrio para que tenha efeito completo. Terceiro e último princípio. O sal provoca sede. Você já comeu uma comida que passou um pouco no sal? Como é que você se sente? Sede. Você quer beber água. Inclusive, você sabe que muitos doces, a maioria dos alimentos contém algo chamado sódio. Você sabe o que é sódio? Uma composição de sal. É por isso que às vezes nós comemos um tipo de alimento que às vezes nem salgado é doce, mas dá uma sede absurda. E porque quando comemos algo que tem sal, que é temperado, dá sede. A Bíblia diz que aqueles que provam deste sal, se nós de fato cumprirmos o nosso dever de influenciar o mundo, eles vão sentir sede. Hoje tem se perdido prazer na palavra de Deus. E por quê? Porque não é bem anunciado. Porque não é bem anunciado. Mas se as pessoas elas provam do genuíno evangelho, elas vão ter sede, elas vão querer mais. Lembra de João 4, do verso 13 ao 14, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, o que ele disse? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Que água? A água daquele poço terreno que havia sido cavado por Jacó. Mas ele vai continuar: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, o homem, ele tem um tipo de sede que é insaciável. E ele está na busca de saciar a sua sede. Às vezes, quando você faz muito exercício, você se sente como? Você tem perda de água. E você fica sedento em um dia muito calor. Quando você come água, alguma coisa, algo, você fica louco para tomar água. O homem está assim, sedento por algo. E onde ele vai tentar se saciar? Bens, viagens, entretenimento, novas experiências, droga, prostituição, e por aí vai. A lista é grande. Mas ao fim, ele ainda percebe: tenho sede. Eu ainda estou com sede. Sabe quantos maridos essa mulher já havia tido? 5. Mas ainda tinha sede. Não era a sede de um companheiro. Era uma sede que transcendia isso. Era de algo maior. Ela pensava que era de água, pois estava tirando ali água em um momento que era bem calor. Mas não era. Era de Jesus. Era de Jesus. Irmãos, os homens estão aí sedentos, procurando saciar-se. Mas eles não conseguirão, e por quê? Só existe uma fonte que pode nos saciar, que é Jesus Cristo. O que explica um cristão que às vezes não tem nada, não tem casa,
mal tem o que comer, não tem bem algum, mas está lá, todo feliz, vai à igreja, faz suas orações, a família está sempre reunida à mesa. Enquanto há pessoas que têm tudo, moram em uma casa maravilhosa, pode comer do bom e do melhor, é bem conhecido, tem fama, mas não consegue usufruir da mesma felicidade, usufruir dos bens que tem da felicidade. O que explica? Só uma coisa: falta Cristo. Falta Cristo. Uma casa onde só há pão, mas tem Cristo, é mais eficaz para nos preencher do que uma casa onde há manjares, mas falta o principal. Há quem diga aquela frase: um pouco com Cristo é muito, muito sem Cristo é nada. É por isso que as pessoas estão sedentas, porque estão buscando nas fontes erradas. Mas quem vai dizer que a fonte está errada? Somos nós, irmãos. A pregação do Evangelho. A Bíblia também vai dizer que o sal, ele espalha. Essa é uma função do sal. Você tem lá 1 quilo de arroz. Você precisa de 1 quilo de sal para temperar aquele arroz? Não. Quanto você precisa aí, as mulheres? Os homens que sabem? Normalmente 1 colher, né, de chá. Ou de, se for muito, né, 1 colher. E só. 1 quilo de feijão. 1, 2, 3 colherzinhas de chá. Já deixa bem salgadinho. E uma salada? 10 gramas, né, Roberto? Uma pitadinha. E você mistura e quando você vê já está tudo salgado ali. E por quê? Justamente porque o sal ele se espalha. E por onde ele passa, tempera. A Bíblia diz que um cristão só é suficiente para influenciar toda uma geração. Que é uma prova? 12 homens mudaram o rumo do mundo. Paulo sozinho plantou diversas igrejas e através de sua pregação, muitas pessoas foram alcançadas. Lutero mudou a Europa. Calvino, Knox mudou a Escócia. Os reformadores mudaram o mundo. Os discípulos de Jesus Cristo, irmãos, são chamados não para ficar quietinhos, de cabeça baixa, mas para influenciar, para temperar esse mundo que jaz do maligno. Para exercer influência por onde quer que passe. Anderson, mas nem todas serão salvas, eu sei. Mas é justamente porque nós não sabemos quem será salvo que nós devemos, a tempo e a fora de tempo, pregar o Evangelho. Mas eu não sei pregar o Evangelho. Chame essa pessoa para a igreja. Mas essa pessoa não aceita ir à igreja. Chame-a para o seu pequeno grupo. Mas essa pessoa não quer ir a um pequeno grupo. Chame-a para ir à sua casa. Mas essa pessoa é tímida, ela não quer ir em casa. Então fale de Cristo para ela no seu trabalho. Mas ela não gosta, é muito profissional. Envie o vídeo no WhatsApp. Só não fique sem fazer nada. Os discípulos de Jesus Cristo são chamados para influenciar o mundo e não para serem influenciados, irmãos. Nós não podemos deixar o mundo entrar para a nossa casa, para a nossa igreja. Talvez eu e você não vamos influenciar o mundo inteiro. Tá bom. Mas se nós pudermos influenciar a nossa casa, os nossos filhos, os nossos vizinhos, o nosso bairro, o nosso distrito, os nossos familiares, irmãos, isso já está de prova. Isso já é o suficiente para demonstrar que temos cumprido o que Jesus tem falado. Nós temos sido sal da terra e não temos perdido as nossas qualidades. Não temos sido insípidos. Temos feito a nossa parte na pregação do Evangelho. Eu gostaria de convidar você a ser mais, irmão, que um frequentador de igreja. A entender a sua parte no corpo. A usar as suas habilidades, dons e talentos, limitado que seja, mas usar isso para influenciar. Não ser influenciado. Constantemente eu ouço pais que são influenciados pelos filhos. Eu fico imaginando como pode.
Como pode isso? O pai deveria ser a influência, mas o papel tem que ser invertido. A igreja deveria ser a influência. E onde a igreja chegou em toda a era, ela causou alguma diferença. Que nós possamos fazer a diferença, como eu disse, sim, Moreira César já estará de bom tamanho. Se Deus quiser que nós cheguemos a outro lugar, como temos chegado, os irmãos têm visto a projeção que Deus tem dado ao nosso querido pastor Rodrigo, glória a Deus por isso. Mas que nós façamos a nossa parte, como cristãos, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa escola e onde quer que Deus tenha nos colocado. Você crê nisso? Se coloque de pé e vamos orar.